E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de Prepara Teu Coração que eu vou trazer um tema assustador. O checkmate mais difícil, pois que tu pode ter no xadrez. Nenhum supera o mate de cavalo e bispo contra rei. Só de olhar isso aqui já dá um frio na barriga, um temor, um susto. Inclusive, nesse vídeo eu vou te trazer tudo que tu precisa saber sobre esse mate, como tu vai aplicar ele e também onde tu vai praticar ele para treinar as tuas habilidades e, claro, também algumas curiosidades desse mate. Rafael, olha só, essa thumb já tá exagerada. Até os grandes mestres têm medo de aplicar esse mate? Exato! Fica de olho nesse pronunciamento do Sup em uma live junto com o Cricor no chess.com. Tá no ar. Você já se pegou tentando evitar o final de bispo e cavalo contra rei? Alguma vez? Não, uma vez que eu entrei, eu não tava 100% seguro, né? Porque eu lembro que eu tinha uma opção de demorar um pouco para coroar meu peão, para pegar a última peça dele e entrar no bispo e cavalo. Eu fiquei acumulando gordura no tempo ali, né? Para dar mate mais tranquilo. Aí eu subi para 15 minutos e quando eu dei mate eu tinha, sei lá, 17 minutos no relógio, assim, né? Não. Cara, precisa subir para 2 dias no relógio, né? Não, é exagero, né? O final é muito simples o final. Com 30 segundos de acréscimo não tem como, né? Eu não confio. Nem que tiver sem tempo no meu relógio, eu confio que eu consigo dar esse mate. Eu acho que se te der 1 minuto, você vai dar mate sempre, sem acréscimo. Mas é melhor que não aconteça, né? Sem acréscimo, melhor que não, né? Com acréscimo também. Cara, com meia hora, qualquer coisa. Eu não quero jogar esse final. Você nunca jogou impensada, não? Não, nunca. E, por favor, se alguém tiver a ponto de entrar comigo, abandona. Claro que é uma brincadeira. Isso que o Sup falou, o Sup com certeza absoluta aplica esse mate com as mãos e os pés amarrados das costas, empurrando as peças apenas com o nariz, ele arrebata esse finalzinho aqui. Mas o que o Sup comentou não é de todo errado, porque vejam que tem um caso histórico que aconteceu no Mundial Feminino da mestra internacional Ana Uchenina. A Ana, que tem mais de 2.400 de rating feed, uma jogadora muito talentosa, muito forte, mas que não conhecia os padrões, olha lá, de como aplicar o mate de cavalo e bispo. E vejam que aplicar esse mate é um pouco contra-intuitivo. Tu não consegue descobrir somente jogando, então tem que dar uma estudadinha para conhecer esses padrões, esses fundamentos. E essa partida da Ana acabou empatando pela regra dos 50 lances, que significa que, se nenhuma peça for capturada ou nenhum peão movimentado, se passarem 50 movimentos, a partida empata. É uma questão técnica do xadrez. Foi um momento frustrante pra Ana, esse empate claro no Campeonato do Mundo, e o vídeo acabou ficando famoso e rodando o mundo. Então, se tu não quer passar por esse sofrimento que passou a Ana nessa partida, fica de olho, que agora tu vai entender todos os detalhes para aplicar esse checkmate tão complicado e vamos desmistificar tudo isso. Vejam que essa é a posição de longe mais importante, a posição padrão para que tu aplique esse checkmate. A partir dessa posição é que começa a teoria dos movimentos. Tu vai ver que é bem facinho depois que tu pega o jeito. Agora, antes de chegar nessa posição, é importante destacar alguns fatores técnicos. Pra tu aplicar esse mate, nesse nosso exemplo, a gente tem um bispo de casas claras, tu só aplica se levar o rei do teu adversário pro canto do tabuleiro de mesma cor do teu bispo. Então, se tu tem um bispo de casas brancas, tu só aplica o mate se o rei do nosso oponente estiver em um dos cantos também de casas brancas, igual a cor do nosso bispo. Sabendo disso, o teu adversário, claro, vai levar o rei pro que a gente chama de canto frio, que é o canto de casa contrária do bispo que tu tem no tabuleiro. Ele não vai querer levar o rei, claro, pro canto quente, que é onde ele vai levar o mate. Agora, Rafael, dizem que é muito difícil também levar o rei do adversário pro canto frio. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou botar aqui uma partida contra o Stockfish no nível mais alto e vamos ver se é difícil mesmo levar o rei do oponente pro canto frio. Tá no ar. Estamos aqui com o peixe no nível mais forte possível, 3.200 avaliado no chess.com, e vamos tentar levar ele então pra posição padrão aqui no canto frio. Claro que a gente gostaria que ele fosse pro canto quente, mas o peixe, sabendo das coisas, não vai, porque ele sabe que é ali que ele acaba levando o mate, né? Você sabe que essa formação de bispo e cavalo é importante, porque tu acaba fazendo uma parede, olha lá, com as peças, pro rei do teu adversário não passar dessa paredezinha, mas o princípio básico é, tu vai levando o teu rei e empurrando o rei do teu adversário cada vez mais pro canto frio. Bom, o rei dele já tá indo pra lá, vejam lá. Aqui a gente vai segurar umas casinhas, é importante, né, o controle posicional. Vão passando as peças para ele, vai acabar chegando de maneira fácil nesse canto. Vejam que não é tão complicado. Tiro essa casinha aqui de cavalo e já tá lá, o rei dele já tá ficando encurralado no canto frio.
E agora, eu preciso colocar o cavalo nessa casa e o bispo nessa. A gente viu que essa é a formação padrão, a gente vai tentar chegar dentro dessa formação então. Vou manobrar meu cavalo para chegar nessa casa aqui. Bom, vou manobrar ele por aqui e por ali, olha lá. Cavalo G4. Tô segurando essa casa. Vou trazer o bispo já para essa diagonal, porque esse bispo vai acabar entrando em H7. Passo o cavalo de olho aqui e aqui a gente vai chegar na posição padrão, vejam lá. Cavalo F7. E agora eu boto o bispo aqui em H7, e essa é a posição padrão. Ele passou o rei para cá, a gente vai ver como segue agora o mate, mas chegamos sem muitas dificuldades, vejam lá, na posição mais importante. Vamos voltar para a teoria do mate. A gente vai aprender como aplicar o mate agora. Chegando na posição padrão, a posição mais importante, aqui tudo vai ficar fácil. Vejam que existe uma lógica bem definida. A gente tem que levar o rei do nosso adversário para o canto quente, que é o canto, nesse nosso exemplo, de casas claras. E para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Tirar todas essas casas da oitava fila do nosso oponente até que ele chegue no canto que a gente quer para aplicar o checkmate. E vejam que a posição padrão, ela já tem uma lógica. Porque o cavalo tira a casa de H8, o bispo tira de G8, e em resumo, eu já tirei 2 casinhas. Eu preciso tirar agora o quê? As demais casas também, até levar o rei para onde a gente quer. E vejam que existe um padrão muito definido de movimento do rei e do cavalo. Nunca eles vão fazer lances diferentes do que eu vou mostrar agora. Vejam lá, o rei sempre vai fazer esse movimento aqui. Se algum momento durante esse checkmate tu precisar fazer um lance diferente de rei, tu já tá indo por algum caminho errado. Já entrou em regiões aí mais pitorescas. O rei sempre vai se movimentar assim. E o cavalo, Rafael, o cavalo sempre vai fazer esse movimento. Vejam lá, que inclusive é o famoso movimento de W, porque forma a letra W, o movimento do cavalo, do mate de cavalo e bispo. E vejam que existe outra lógica muito clara nesse movimento do cavalo. Por quê? Se eu tenho que tirar todas as casas da oitava fila, tem casas escuras aqui no meio, e eu só tenho o bispo de casas claras. A função do cavalo é tirar essas casas escuras. Olha lá, em F7 ele tira a casa de H8, uma casa escura. Quando ele pisar em D7, ele tira outra casa escura do rei do nosso oponente, F8. Quando ele pisar em B7, ele tira outra casa escura, a casa de D8, e assim a gente vai levando o rei pro canto que a gente quer. Rafael, quem tira as casas claras? O bispo, olha lá. Então tu vai tirar todas essas casas com o bispo e com o cavalo. Agora, Rafael, por que o rei faz esse movimento? Esse movimento do rei é justamente para apoiar os saltos do cavalo. Então quem vai defender esse cavalo? O rei. Então sempre vai ter esse padrão. O bispo tem uma outra função, que é tirar as casas claras e passar tempos. A gente vai ver que é importante passar tempos em algum momento para que o rei do nosso oponente chegue onde a gente quer no momento que a gente precisa. Isso vai ficar bem claro aqui. Vejam lá, vamos iniciar o mate. Então, sabendo esses conceitos, o nosso oponente joga o lance rei E8 e aqui a gente já inicia o movimento do cavalo, lá, já segurando essa casa. E aqui existem 2 linhas principais, tá? A linha com rei F8 e a linha com rei D8. A gente vai ver as duas. A linha com o rei F8, o nosso oponente vai andar só pela oitava fila. E a linha com o rei D8, ela assusta um pouco mais, porque o nosso oponente vai fazer uma volta aqui que parece que vai escapar, mas não escapa. A gente vai ver as duas separado, tá? Vamos ver primeiro a linha principal com o rei F8. Bom, nesse caso, o bispo segura a casa de G8, o cavalo faz uma... Observem que o rei não pode vir para cá, senão o rei escapa. Então a lógica do movimento das peças ela vai ficando definida também. Não pode ser o lance rei E6, senão o rei escapa por aqui. Eu tenho que manter ele sempre na oitava. Então o lance é de cavalo. Tá lá, tiramos a casa de F8. E quando o rei ameaça o cavalo, agora precisamos do rei. O movimento padrão do rei, olha lá. O rei vai andando por aqui, a gente já sabe, hein? E o cavalo faz o movimento do W. Bom, não tem o lance rei F8, tem uma parede aqui no rei do nosso oponente. O único é o lance rei D8. E agora o rei vai escapar por aqui. O que a gente precisa? O cavalo ou o rei que segura essa casa? O rei. Então a gente dá o lance de rei. Então vejam que a lógica vai definindo qual peça tu vai precisar mexer. Então segurei essa casa. Se o rei do nosso oponente tenta escapar por aqui, precisamos do bispo agora. É uma casa clara. Então o bispo segura essa fuga, olha lá. O cavalo segura aqui, o bispo segura ali, o rei segura lá. É forçado. Rei D8. E agora, qual o próximo movimento? O bispo já está segurando essa casa. Se eu tirar o rei das pretas escapa pela casa escura. Então, excluindo o movimento natural das peças, o lance é de cavalo de novo, olha lá. O cavalo segue no movimento dele. O rei está trancado. O único lance é o lance rei C8. E agora,
um cuidado aqui. Qual peça que a gente deve movimentar? A gente sabe que o rei vai andando por aqui, o cavalo por ali. Bom, o lance do cavalo não pode ser, que senão eu tô entregando o cavalo. O lance de rei traz um problema, porque depois do lance rei D8, o rei das pretas vai escapar por uma casa escura. O cavalo não tem como segurar essa casa. Então aqui eu preciso passar um tempo, ó lá. E quem passa tempo? O bispo. Então vejam, a lógica já vai toda esclarecida pra ti. É só tu excluindo o movimento das peças. Agora, rei D8, de rei eu não posso movimentar, o padrão do rei, porque o rei dele escapa pela casa de E7, então de novo, o lance é de cavalo, vejam lá. O padrão do movimento do cavalo. O rei ataca o cavalo. Agora, eu defendo com o lance padrão das brancas, olha o movimento do rei. O cavalo está defendido. As pretas estão aqui de novo num bloqueio, numa parede. É forçado o lance rei B8. E nessa posição, o rei das pretas vai escapando por A7. Qual é o lance que segura essa casa? O rei. Então tá lá. O rei já fez todo o movimento dele. E o cavalo também, vejam lá. O cavalo fez toda a trajetória dele. Rei C8 ameaçando escapar agora por uma casa clara. Quem segura? Claríssimo? O bispo, olha lá. Então, vejam como a lógica é fácil. Tem uma parede, o rei é forçado a voltar para B8 e aqui. Vocês sabem que o rei das pretas só tem 2 casas. Só preciso tirar mais 2 e aplicar o mate. Agora é muito fácil, o rei tá trancado. Então, cavalo C5, olha lá. O rei tá trancado para lá e para cá. E claro, eu quero tirar a casa de B8, mas eu não posso jogar ainda. Se eu jogar cavalo A6 agora, eu afogo o rei do nosso oponente, não é cheque. E eu não dou lances para as pretas. Então o que eu preciso? Passar um tempo para que o rei chegue onde eu quero no momento que eu preciso, vejam lá. Passa um tempo de bispo, o rei vem para casa que eu quero e agora eu dou-lhe o cheque. O rei segura aqui, olha lá. O bispo segura em C8, o cavalo segura C7. Oposição dos reis forçado. Rei no canto quente, sem a casa de B8. É só aplicar o mate, tá lá. Isso aqui é mates com tomates. Vejam que é fácil a lógica. Agora, calma, Rafa, entendi em detalhes essa parte. Agora, vamos ver o que acontece naquela posição padrão, olha lá. Quando o rei dá aquela volta maior que tu falou que assusta. Vamos ver. Vamos chegar nessa posição de novo, olha lá. Joga esse, o movimento do cavalo já inicia. A gente acabou de ver a linha com o rei F8. A gente joga cavalo D7 e vai levando pro canto quente. Agora, o que acontece se rei D8? Essa linha assusta muita gente, mas tu vai ver que é facílimo. É só seguir o movimento padrão das peças. Olha lá. Eu não posso jogar cavalo D7, tô entregando, então não é o movimento de cavalo aqui. O movimento é de rei, vejam lá. O rei vai vindo mais para perto do cavalo. Quando as pretas começam a escapar, tu confia no movimento padrão das peças. Qual é o lance? Cavalo D7. Veja lá, cavalo D7. Seguramos essas casas e quando o rei parece que vai escapulir, vejam que aqui tem uma semi-parede. Porque o rei está escapando por onde? Pela casa de B5. E vejam que é sempre uma casa do bispo que tu já tem no tabuleiro. Que bispo que segura essa casa aqui, a casa clara? O nosso bispo de casas claras, olha lá. Então aqui tu fez uma parede pro rei do nosso oponente. Ele não consegue escapar. Ele vai ter que acabar cedo ou tarde voltando para a 8ª fileira. Esse é o padrão. Vejam lá. Pode jogar um lance como esse. Se jogar essa, o bispo segue controlando tudo. Olha lá, segura as casas claras. Então ele joga esse lance, que é o mais natural. E agora o bispo segue segurando as casas brancas. O bispo é a peça de apoio. Vejam lá como a parede do cavalo e o bispo sempre funciona. Então, o cavalo tira 2 casas importantes e o bispo tira tudo aqui nessa diagonal, fazendo essa paredezinha. Olha lá. O rei do nosso oponente agora é forçado a voltar para a 8ª fila e vai cair no padrão que a gente acabou de ver. Por exemplo, se jogar esse lance, o que eu preciso agora? Tirar essa casa escura. Olha lá. O cavalo, o bispo já estão tirando essas. Agora é o movimento padrão do rei. Vejam que o rei fez o movimento padrão dele e o cavalo até agora a mesma coisa. O bispo é que teve que segurar umas casinhas ali. Mas, claro, essa linha é um pouquinho mais complicada, mas a gente vê que tem uma lógica. Agora o rei do nosso oponente é forçado, olha lá, a voltar para a casa de D8 e essa é a mesma linha que a gente acabou de estudar. Porque agora ele vai escapar pelas casas claras. Quem segura essas casas? O bispo. Então tu sempre vai chegar à conclusão de qual peça tu deve movimentar. O rei aqui não pode ser, porque senão ele escapa, né, pela casa de E7, casa escura. O lance de cavalo, ele vai escapar pela casa clara e vai voltar para lá. Então tem que ser o lance de bispo, olha lá. Por exclusão, tu já vai chegando na peça que tu tem que movimentar. Agora é forçado, o único lance. E aqui, se tu jogar de rei, ele vai tentar escapar pelas casas escuras. Qual é o lance? O lance de cavalo. Olha lá, segura a casa de B7. E agora, quando volta, tu vai dentro do mesmo padrãozinho. Olha lá, esse atacou o cavalo.
eu defendo com o movimento padrão de rei e a mesma linha que a gente acabou de ver. Vejam lá, o rei vem pro cantinho, quer escapar por aqui, tu faz a oposição, volta pra C8, quer escapar por uma casa clara, quem segura? A peça de apoio, o bispo. Olha lá, cavalo e bispo e rei fazem uma parede, forçando agora o rei vir pro canto, só tem mais 2 lances, olha lá, é rei B8 e rei A8, não tem mais casas além dessas, e tu já começa a manobra pro mate. Rei A8, de novo, cuidado pra não afogar. Então aqui tu precisa passar um tempo, o rei chega na casa certa onde tu quer, pra entrar com cheque. C8 o bispo segura, C7 o cavalo e o rei vem pro canto quente e aqui leva mate. Fim de jogo, é fácil, rápido, lépido e rasteiro. Agora, será que é possível aplicar esse mate com pouco tempo no relógio? Eu vou jogar esse mesmo mate, agora o mais rápido que eu posso, pra tentar aplicar ele em menos de 1 minuto. Tá no ar. Toca o cronômetro, conta o peixe, de 3.200. Tá lá, posição padrão. É a manobra de cavalo, a gente aprendeu. Passa o rei por aqui, entrou na linha complexa, quer tentar escapulir. Segura de bispo as casas claras, não posso deixar ele escapar, né? Seguro por lá, manobro por aqui, passo o tempo, aguardo ele chegar no momento que eu quero, segura essa casa de fuga, o cavalo segue a manobra dele, segue pressionando, o rei vai dando apoio, faço a oposição e agora já vou pra manobra, ó lá. Já segura essa casa de fuga, quase afoguei, hein? Passo o bispo pra cá, cheque e mate, fim de jogo, é 2 palitos. E pra praticar é muito fácil, tu vem em aprender e análise aqui no chess.com, tu vem em definir posição, tem uma lixeirinha que tu limpa todas as peças do tabuleiro e configura como tu quiser. Tu bota o rei, bota o teu cavalo, traz o bispeto pro jogo, posiciona o rei do teu adversário e agora tem uma opção aqui embaixo que é praticar contra o computador e é só jogar quantas vezes tu quiser. Então, pessoal, como vocês viram, é 2 palitos facílimo. Tu já aplica esse mate. Comenta aí embaixo se já conhecia essa teoria e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece daquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.